Em 2016, vimos a ascensão de movimentos nacionalistas, conservadores e contrários à imigração concretizados nas eleições de Donald Trump nos Estados Unidos e na aprovação do referendo Brexit no Reino Unido. No curso desses eventos, muitos acreditavam na vitória de Marine Le Pen, candidata do partido de extrema-direita Front National para a presidência da França. Mas então, por que o vencedor da disputa presidencial foi Emmanuel Macron, um jovem banqueiro liberal a favor da União Europeia? A carreira de Macron é marcada por sua ascensão meteórica, passando tanto pelo setor público quanto pelo privado. Em 2007, durante o governo de Nicolas Sarkozy, Macron foi indicado como relator da Comissão para a Libertação do Crescimento francês, sendo logo depois contratado pelo banco de investimentos Rothschild, do qual se tornou sócio em apenas 2 anos. Em 2012, já no governo de François Hollande, Macron retornou ao setor público como secretário-geral adjunto da presidência, alcançando o cargo de ministro da Economia em 2014. Em 2016, deixou a pasta da economia, se desvinculando de um governo cada vez mais impopular. Um pouco antes de abandonar o governo Hollande, Macron fundou seu próprio partido, o Em Marcha, para alguns meses depois se candidatar à presidência pela sigla. Alguns elementos foram fundamentais para a construção da identidade de Macron enquanto candidato. Em primeiro lugar, ele se apresentou como um fato novo na política francesa, se colocando como um outsider em relação à tradicional elite política do país, mesmo já fazendo parte do jogo político há alguns anos. Em segundo lugar, numa conjuntura de crescente polarização e identificação com os extremos do espectro político, Macron se solidificou como a alternativa de centro, costurando o apoio de segmentos tanto da esquerda quanto da direita. Somadas a esses 2 fatores, suas propostas agradaram vastos setores da elite econômica e dos grandes meios de comunicação, os quais garantiram um importante suporte à sua campanha. Emmanuel Macron pode ser visto como símbolo de uma renovação moderada na política francesa. Com um discurso progressista em termos sociais e liberal em termos econômicos, ele se aproveitou também do contexto de crise dos tradicionais partidos franceses para se colocar como uma opção viável à presidência. O Partido Socialista, de centro-esquerda, caiu em descrédito graças à imagem bastante negativa deixada pelo governo Hollande. Já os republicanos, de centro-direita, foi prejudicado por denúncias de corrupção ligadas a nomes importantes da legenda, dentre eles o de seu próprio candidato à presidência, François Fillon. O resultado do primeiro turno acabou sendo extremamente apertado entre os principais candidatos. Macron ficou em primeiro lugar, seguido por Marine Le Pen, François Fillon, Jean-Luc Mélenchon, do partido de extrema-esquerda França Insubmissa, e Benoît Hamon, do Partido Socialista de Hollande. O Front National chegava, assim, pela segunda vez na história recente da França ao segundo turno das eleições presidenciais. A primeira havia sido em 2002, quando o pai de Marine, Jean-Marie Le Pen, comandava o partido. Naquela ocasião, ele foi categoricamente derrotado por Jacques Chirac, candidato do atual partido Os Republicanos, quando recebeu apenas cerca de 18% dos votos válidos. No segundo turno das eleições deste ano, Marine Le Pen conseguiu 34% dos votos válidos. O aumento significativo dos votos alcançados pelo Front National é resultado de diversas reformulações pelas quais o partido vem passando desde 2011, ano em que Marine assumiu a sua presidência. Na tentativa de atenuar sua imagem racista, xenófoba e antissemita, as propostas do partido passaram a enfatizar a reconstrução da identidade francesa, a valorização de sua soberania e a defesa do antiglobalismo e do euroceticismo. Tais revisões provocaram mudanças no perfil de seus eleitores, o que permitiu o aumento de sua base de apoio. Se anteriormente o partido era muito mais uma caricatura da parcela mais conservadora dos franceses, agora ele ambiciona conquistar o poder, reunindo eleitores menos extremistas, como, por exemplo, trabalhadores marginalizados pela globalização e aqueles mais afetados pela crise econômica. Assim, pode-se dizer que os votos que deram vitória a Macron foram compostos não só por aqueles que acreditavam em suas propostas, mas também por votos úteis, numa coalizão informal que via em Macron a única possibilidade de barrar a ascensão da extrema-direita, em movimento parecido com o ocorrido em 2002. Desse modo, foi possível para Macron contornar as críticas quanto à sua inexperiência para ocupar o cargo e ao vazio de suas propostas, principalmente as econômicas. Eleito aos 39 anos, Macron se tornou o presidente mais jovem da França desde a época de Napoleão III.
Seu desafio será fazer jus à maioria recebida nas urnas, além de enfrentar os possíveis efeitos dos grandes níveis de abstenção nas eleições legislativas, realizadas apenas algumas semanas após as presidenciais. Apesar disso, o fato do Em Marcha ter alcançado uma ampla maioria nas legislativas confere a Macron uma base de apoio sólida na Assembleia Nacional para aprovar as reformas que prometeu ao longo da campanha. Nas primeiras semanas à frente do governo francês, Macron acumulou um número significativo de manchetes. Devido aos recentes posicionamentos em política externa, o governo vem apresentando uma tendência diplomática de maior assertividade e protagonismo. Prova disso é a resposta dada a Donald Trump após a saída dos Estados Unidos dos acordos ambientais de Paris Make our planet great again. E sua primeira reunião com o presidente russo Vladimir Putin. Ao mesmo tempo, contrariando o discurso moralista da sua campanha presidencial, 4 dos ministros por ele apontados já deixaram suas pastas e são investigados por suspeita de corrupção. Quanto ao cenário econômico, Macron terá de reduzir o desemprego e retomar o crescimento sustentado da economia francesa. A principal pauta defendida é a reforma trabalhista, considerada um passo adiante no caminho iniciado pela controversa Lei Macron, aprovada em seus tempos como ministro da Economia. No plano europeu, sua vitória dá fôlego ao projeto de integração regional, em um momento crítico, em meio às negociações para a saída do Reino Unido da União Europeia. Outro desafio de seu governo será lidar com a recente onda de imigração à Europa e os conflitos étnicos sociais no território francês. O envolvimento do país no conflito sírio também deverá ser considerado, assim como formas de impedir a proliferação de ataques terroristas. Essa foi a nossa análise sobre os principais fatores que levaram à eleição de Macron. O que você achou? Deixe seu comentário no final do vídeo. Se você gostou, curta o vídeo e não esqueça de se inscrever no nosso canal. Esperamos que tenha sido útil. Até a próxima!